Bom dia, está pronto para mais um estudo sobre Trindade? Sobre o triuno Deus? Nós já citamos muitas coisas sobre o fato que Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus, Deus Espírito Santo é Deus. Nós já descobrimos que é um Deus só em três pessoas. Nós dizemos também que falamos pessoas, mas não são pessoas como Pedro, Tiago e João. Mas é porque não tem outro termo para usar. Não pode dizer animais ou seres, alguma coisa. Mas é Deus. Ele é um Deus em três pessoas. Descobrimos também que não dá para entender tudo que está envolvido em ser um Deus em três pessoas. Mas temos de, como as outras coisas, pela fé, aceitar o que a Bíblia ensina claramente. Vamos continuar nosso estudo hoje. Nós vamos ver os atributos também que mostram que é um Deus só em três pessoas. Que cada pessoa tem os atributos. Por exemplo, o Pai é eterno. Ele é onipresente, ou seja, ele está em todo lugar no mesmo tempo. Ele é onisciente. Ele é todo-poderoso. Assim também é o Filho. E se quiser as referências, pode me escrever. Eu mando as referências para você, bíblicas, que mostram o fato. Assim o Filho também é eterno, onipresente, onisciente, todo-poderoso. E também o Espírito Santo. A mesma coisa acontece no Espírito Santo. Em Tiro Novo, eu falo, tem curiosidade sobre isso, quer saber mais, me escreve, ou no WhatsApp, no Facebook, alguma coisa, ou e-mail, e eu vou te mostrar os versículos. O que agora é a conclusão a ser tirada de todas essas provas? Exatamente o que está afirmado em 1 João, capítulo 5, verso 7, que há três que dão testemunho seu, que esses três são um, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, a próxima vez que alguém te leva para 1 João 5, verso 7, falando, olha, esse não está aí. Você pode falar, não, tudo bem, pode ser que não está, mas a doutrina está inteira na palavra de Deus e pode mostrar, através da Bíblia, que Deus Pai é Deus, Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo é Deus e Deus Espírito Santo é Deus. Por isso vemos como somos ensinados a expressar na nossa crença, na nossa declaração doutrinária da Igreja Batista Esperança. Em catalão, nós temos no anexo 1 a nossa declaração, no segundo artigo, que diz assim, do Deus verdadeiro, cremos em um só Deus, Criador do céu e da terra, manifestando-se em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Essas três pessoas são iguais em seu poder e glória, executando ofícios distintos e harmoniosos na grande obra da redenção. Eu cito Êxodo 20, verso 2, 1 Coríntios 8, verso 6, João 10, 30 a 33 e Atos 5, versos 3 e 4. Mas pode me escrever, eu mando os trechos para o seu estudo. Até, eu podia mandar o estudo inteiro, se quiser. Cada uma dessas pessoas divinas registrou em diversas ocasiões e de maneiras diferentes que o Senhor Jesus Cristo é Deus. O Pai 3 vezes deu testemunho de Cristo por uma voz audível do céu, declarando ao mesmo tempo sua aceitação dele como o Salvador dos homens e exigindo que, sobre o risco de nossas almas, que ouça e receba o Senhor Jesus Cristo nesse caráter de Deus.
Mateus 3, 16 ou 17 fala o seguinte: e eis que uma voz dos seus dizia: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Em Marcos, capítulo 9, verso 7, fala: e desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, a ele ouve. Deus mesmo testificou. Em João 12, verso 28, o Senhor Jesus Cristo falou o seguinte: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Além disto, ao ressuscitar o Cristo dentre os mortos, ele testemunhou sem dúvida que havia pagado a dívida pelo qual havia sido preso na sepultura, e o que era capaz de salvar ao máximo todo o que chegariam a Deus através dele, através do Senhor Jesus Cristo. É só Cristo que pode salvar a nossa alma. Romanos, capítulo 1, versos 1 a 4, Paulo fala o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, lembre disto, voltando para a leitura, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarou Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo continuamente prestou testemunho de si mesmo também, que ele era Deus. Em João 10, versos 24 e 25, antes do Pôncio Pilatos, ele testemunhou uma boa confissão. Ele falou diante do homem que podia condená-lo à morte de cruz. Ele falou: rodearam-no, pois os judeus, e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, diz abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo tenho dito, e não credes as obras que eu faço em nome do meu Pai, eles testificam de mim. Em 1 Timóteo 6, verso 13, Paulo recorda: mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Embora o Senhor Jesus Cristo soubesse que isso ocorreria em sua morte, mesmo assim, ele mostrou que realmente ele é rei. Após a ressurreição, ele se considerou a testemunho verdadeiro e fiel, e testificou: eu sou aquele que estava morto e vivo de novo, e tenho as chaves da morte do inferno. Está escrito onde? Em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versos 17 e 18, fala o seguinte: e eu, quando vi, caiu aos seus pés, João falando, como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Nota, não é o apóstolo Pedro que tem as chaves, não. É o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo também deu testemunho. Então, temos o Pai que deu testemunho que Jesus Cristo é Deus. Nós temos o Senhor Jesus Cristo que falou. Até eu não citei agora, mas ele falou: eu e o meu Pai somos um. Eu acho que em João capítulo 10. E os judeus queriam apedrejar
o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor falou, por qual pecado vai me apedrejar? E eles falam, por qual boa obra vai me apedrejar? E os judeus falam, não é por boa obra, mas tu sendo homem se declara ser Deus. Então o Senhor Jesus Cristo declarou que Ele é Deus. O Espírito Santo também deu testemunho dele quando Ele desceu em forma corporal como uma pomba sobre ele, e novamente quando desceu a semelhança de línguas inflamadas sobre os apóstolos e converteu 3.000 almas à fé de Cristo. Testemunhos semelhantes. O Espírito Santo testifica dele e dá assim também produz convicção, ou seja, consolo à alma. Em João, capítulo 15, verso 26, fala, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Onde? Na palavra de Deus, nós temos o testemunho dele. João, capítulo 16, versos 7 a 11, fala, todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça do juízo, do pecado que não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado, o próprio Satanás. Assim, os três sagrados da Santa Trindade testificam no céu e por seu testemunho unido encorajam nossa aceitação da salvação que nos é oferecido no Evangelho, aqui na Palavra de Deus. Assim os três testificam que Jesus Cristo é Deus. A descrença do triuno Deus é irracional e é perigoso. Não tem como negar que a Trindade existe, que atua na nossa salvação. Se apenas homens que são testemunhos credíveis e competentes atestam alguma coisa, achamos correto aceitar, acreditar no testemunho deles, não é verdade? Que insulto é, então, os três sagrados da Trindade duvidar o seu testemunho? Cada um deles mostra que Jesus Cristo é Deus, que ele faz parte da Trindade. Ainda assim, infelizmente, é o tratamento que nós encontramos no mundo. Algumas pessoas rejeitam a verdade da Trindade como uma fábula inventada por homens, enquanto outros que professam uma consideração geral negam a parte mais importante, a necessidade de serem salvos somente por Deus, o Senhor Jesus Cristo. Mesmo aqueles que em seus corações aprovam o Evangelho, estão aptos a duvidar a salvação em Jesus Cristo, que é unicamente e totalmente por Ele, sem nenhuma obra, sem nenhuma crença além de crer que Jesus Cristo é Deus, que é o Salvador do mundo. Que cada um considere a extremo pecado de tal conduta de rejeitar o Senhor Jesus Cristo e, na verdade, fazer de Deus um mentiroso. Que é a obrigação que cabe para nós que cremos
que Ele é o verdadeiro Cristo, que Ele é Deus. Qual é a nossa obrigação? É evidente como Deus deseja sinceramente que o seu querido Filho seja conhecido e que a salvação realizada por Ele seja abraçado pelos outros. Então é sua obrigação, como a minha obrigação, comunicar o Evangelho que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o pecador, dos quais nós somos os principais, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a nossa obrigação, comunicar o Evangelho aos outros que não o conhecem. Deveriam, então, ter vergonha ou medo de prestar seu testemunho de Deus? Não. Deveria ter aquela obrigação, aquele prazer de comunicar o Evangelho. E se o mundo concordar em chamar o Evangelho de ilusão e considerar todos os hipócritas ou fanáticos que o abraçam, qual deve ser a nossa reação? Ainda anunciar o Evangelho. Isso deveria nos impedir de fazer uma profissão pública da verdade de salvação em Cristo Jesus. Não, deveria impulsionar a gente para falar com os outros sobre o Cristo. Devemos ser mais ousados em confessar Cristo com vigor aos que negam que o Senhor Jesus Cristo é Deus e Salvador dos pecadores que se arrependem dos seus pecados, coloquem a sua confiança no único que tem poder para salvar as suas almas de um eterno castigo. É nossa responsabilidade de divulgar a mensagem da palavra de Deus. A melhor e mais aceitável maneira de declarar nossa confiança em Cristo é manifestar ao mundo a verdade em nossos corações, em nossas vidas. Eles têm que ver Cristo nas nossas vidas. Eles têm que ver a realidade de Cristo e não só uma profissão vaga, sem valor nenhuma. Isso os fará pensar que existe uma realidade no Evangelho e pode contribuir para ganhar muitos que nunca obedeceriam a palavra escrita. Eles têm que ver Cristo na sua vida. Paulo falou assim: sede seguidores de mim, como eu também sou de Cristo. Eles têm que ver Cristo na sua vida. E eles estão vendo? Como vai a sua vida? Você já arrependeu-se do seu pecado e já colocou a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Ele sendo Deus e Salvador da sua alma? Fala, sim, pastor, eu já fiz. Tudo bem. O mundo está vindo, o mundo está vendo esta realidade na sua vida? Eles podem ver Cristo na sua vida. Eu lembro uma pessoa que estava ouvindo o Evangelho mais uma vez, falou algo assim. Ele falou, não, mas eu vejo na sua vida que realmente você crê nessas coisas e que é uma realidade na sua vida. Mas eu não estou entendendo, eu não cheguei ao ponto de me arrepender do meu pecado e colocar a minha fé no Cristo que você prega. Falou com essa outra pessoa. Eles estão vendo a realidade na sua vida. Olha, nós temos de viver o que nós pregamos. Nós temos de mostrar a realidade da verdadeira fé
que está na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra e oramos, ó Pai, que mais pessoas possam chegar a conhecer o Senhor Jesus Cristo, o Deus Filho, como seu único Salvador. Assim, tendo recebido Cristo como Salvador, eles terão não somente o Senhor Jesus Cristo, mas Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nas suas vidas, transformando e usando para a tua honra e glória. Abençoe, ó Pai, continua a mensagem em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo eu oro, já agradecido. Amém. É isso aí, a Trindade. Semana que vem, ou seja, na próxima mensagem, vamos ver 1 João 5, versos 9 e 10. Vamos ver sobre o testemunho de Deus para nós. Então, até então, e Deus te abençoe.